Não, eu falei para você parar o carro, para você que está no rádio. Tá, agora eu vou. Bom, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo condenou a jornalista Madeleine Laxco a pagar R$3.000 de indenização à influencer Rebeca Gaia por entender que ela se referiu a outra, que é uma mulher trans, no masculino em uma publicação no Twitter. Na discussão, a jornalista chamou a influencer de cara e, em seguida, foi acusada de ter sido racista, transfóbica. E por ter chamado a jornalista de racista, que é uma imputação da prática de um crime grave, Gaia talvez tenha que pagar R$1.500. Ou seja, uma coisa muito louca que está acontecendo aqui. A Madá, que é minha amiga, ela respondeu a esta influencer no Twitter, né, uma pergunta que lhe foi feita, e ela respondeu, vou dizer entre aspas, olá, vírgula, cara, fecho aspas. Bom, a não ser que você seja analfabete, você precisa saber que uma resposta formal você fala, olá, caro, meu caro amigo. Então, se você vai falar para alguém, minha cara amiga, você vai falar, olá, cara. Olá, cara. Uma resposta, olá, caro, olá, cara. Isso só quem nunca trabalhou em mundo corporativo não sabe. Aliás, quem não trabalhou não sabe como se dirige protocolarmente a uma pessoa que não se conhece. Utiliza-se a palavra caro e o feminino cara. E o plural caros. Mas aí ela foi condenada por transfobia. Transfobia. E eu lhe pergunto, professor Marcelo Suano, professor que é um amado amante da língua portuguesa, não seria esta influencer e também esses juízes porque a juíza da primeira instância, ela falou que não tem transfobia. Isso foram os juízes do colégio, da turma recursal do juizado especial. Esses juízes que assim entenderam, e essa influencer, eles não têm que ser condenados por vernaculofobia. Vernaculofobia é uma palavra que eu acabei de inventar, tá? Que significa o seguinte, que é o preconceito, o medo, o ódio do vernáculo. Vernáculo é a língua oficial de um país, de uma nação. Então, vernaculofobia é o preconceito, é a discriminação motivada por preconceito contra a língua oficial do país. Você não acha que eles têm que ser condenados por vernáculo? Onde é que nós vamos parar, professor Marcelo Suano? Pavinato, eu vou ser muito direto, tá? A Gaia, ela está dentro do direito dela de fazer o que ela achar melhor e buscar os seus interesses. Nós vivemos numa sociedade em que... E vai escolher um nome ainda social que é uma cacofonia. É uma cacofonia. Mas é Gaia. Mas vamos lá. É que nem lembra o Cuca, que era o treinador do Corinthians, que foi mandado embora? Lembra? Falaram que ele é bolsonarista. Sim. Chamaram ele de Cuca Gado. Que é verdade. É uma cacofonia. Que seja, mas apenas para tentar entender o problema, né? Ela tem o direito dela. O que me preocupa é o grau de incapacidade de interpretar o fato em si, se não de interpretar a língua portuguesa adequadamente. Esses é que me trazem medo. Quando nós temos juízes que não conseguem ter distanciamento para tentar verificar o que está sendo posto em causa, nós não temos mais a credibilidade que o Mano trouxe, que o Ricardo acrescentou. O que faz com que o juiz sirva para algo não é o diploma que ele recebe, nem o cargo que ele ocupa. É a credibilidade que ele ostenta nas suas posturas e nas suas decisões. Ora, juízes que tomam decisão desta maneira
mostram que eles não têm credibilidade. Ou eles não entendem corretamente da língua portuguesa, ou, em entendendo, eles fizeram uma interpretação extremamente pessoal, uma extremamente parcial, porque eles queriam... E detalhe, assim, o grau de ridículo, com todo respeito a todo o sistema judiciário, a todas vossas excelências juízes, o grau de ridículo é tão grande que a sensação que se tem é que eles devem ter conversado entre eles, falou assim, poxa, você cobrou muito caro a indenização da Madeleine. Faz o seguinte, dá um desconto para ela. Puxa, agora eu já fiz, já foi feita... Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pena para a Gaia por ela ter cometido uma calúnia. Mas se eles aprovaram que ela cometeu o crime, então a Gaia não colocou calúnia. Dá para entender? Não tem calúnia. Aí ele pega, vamos fazer um desconto. Eu acho que só 1.500 tá bom, porque a Madeleine, com toda essa elegância, Madeleine, você é uma mulher fantástica. As oportunidades que eu tive de lidar contigo, você é espetacular, charmosa, performática, inteligentíssima, inteligentíssima. Ela tem a mesma rapidez que você tem para pegar as coisas. Ela pega no ar e produz uma obra. Veja, acabou, colocou a Madeleine, vamos dar um desconto. Mas se ela está recebendo uma indenização pela calúnia que a Gaia cometeu, então tem alguma coisa errada. Porque a Gaia não cometeu nenhuma calúnia. Porque estão admitindo que já que ela tem que indenizar por 3 mil... Em síntese, nós não temos mais uma ordem jurídica, nós não temos mais elementos ou personalidades, autoridades que tenham capacidade de trazer credibilidade para o sistema jurídico brasileiro. E a insegurança jurídica, ela só é resolvida de uma forma. Ao longo do tempo, há um teto. Quando esse teto bate, a sociedade traz para si a justiça pelas próprias mãos. E isso é a desordem. E é isso que nós não podemos permitir. Por culpa exclusivamente dessas personalidades. Com todo respeito. Não da Gaia. A Gaia não é culpada. A revista Gaia, a revista Caras é transforma. É o que o professor falou, é uma esquizofrenia, né? Ou a decisão ela não tem coerência interna, né? Então, como buscar ainda uma coerência com a legislação, com a jurisprudência? É uma sensação, assim, muito angustiante quando a gente vê esse tipo de decisão sendo produzida pela justiça brasileira. Porque nós precisamos da justiça, nós precisamos do império da lei. A lei precisa valer para todos de forma igual, isso é óbvio. E a gente não constrói isso buscando a justiça pelas próprias mãos, como disse o professor. A gente constrói isso pela via do aperfeiçoamento institucional. Então, essas notícias se conectam para mim de uma forma muito preocupante, porque a gente vê hoje uma falta de credibilidade das instituições brasileiras permeando todas as esferas. Não há credibilidade no judiciário, do Supremo à primeira instância. Não há credibilidade no Legislativo, que, afinal de contas... Veja, na eleição para o Senado, nós tivemos os 2 candidatos, Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco, fazendo discursos falando sobre a importância do Senado voltar a exercer um protagonismo na política e, digamos assim, mandar mensagens para o Supremo Tribunal Federal sobre a importância de cada um ficar no seu quadrado. Agora, a gente vê essa situação de subserviência ao interesse pessoal do presidente da República, que remete, no fim das contas, à maior tradição das terras brasileiras, que é o patrimonialismo. É a decisão que deveria ser, buscando o fim público, tomada pelo interesse privado daquele que ocupa, como se a coisa pública fosse coisa privada da autoridade que manda. E essa é a importância da língua portuguesa. Porque aí eles falam assim, é fim público, eu achei que era fim do público. Aí você começa a brincar. A língua portuguesa, o idioma, ele tem que ser... O idioma é mais sagrado que a lei. E para sair disso, a gente precisa construir esse sistema de coerência nas instituições. Nesse caso, o sistema judiciário é pensado para ter instâncias superiores que corrijam a arbitrariedade de instâncias inferiores. Mas é isso. Como que a gente vai conseguir sair desse nó que o Brasil entrou quando a gente não consegue ter confiança nas instituições? Pois é. Agora, tem um livro de Jorge Amado, muito bom, chamado Tieta do Agreste, que já foi novela, que já foi filme.
Tem uma passagem que a sobrinha de Tieta fala pra tia, né? Ai, tia, eu quero ficar tanto com ele me elogia tanto. E Tieta responde, essa que é a filosofia mais profunda da literatura brasileira pra mim. Tieta fala para a sobrinha, deixe disso, menina. Elogio de homem é aquilo duro. Por que eu retomo esta obra da literatura brasileira, a Tieta do Agreste de Jorge Amado? Porque daqui a pouco, né, vai sair a Rebeca Gaia e ela vai pra balada. E o cara foi lá e pegou a amiga dela. Ela vai falar assim, ele não me pegou porque ele é transfóbico. E aí vai começar, porque quando você não tem mais um parâmetro sério para tratar a coisa, onde é que nós vamos chegar? Será que você vai ter que ter uma cota também de flerte? Me permite acrescentar a sua fala. Acrescente o que quiser. E nós paulistanos, que temos o hábito de falar meu, ô meu, que isso, meu? Será me? Como é que nós vamos ter que falar? Não tem que falar? Gente, eu acho que isso realmente... Não, no Rio de Janeiro também é um maneirismo. Você fala cara pra mulher. Você é do Rio, você sabe. No Ceará se fala macho, pra homem e pra mulher. Mulher, é verdade. Agora imagina você fala, oxe, macho, nossa senhora. Ela ia vir com uma metralhadora. Infelizmente, Pavinato, apesar de eu entender ser pleno direito da Rebeca Gaia buscar lá o que ela entende ser de direito dela, e eu achar aquilo que você já falou, interpretação equivocada da Justiça Paulista aqui, da língua portuguesa, exatamente esse tipo de discussão e causas como essa aqui que atrapalham uma luta legítima de toda a comunidade LGBTQIA+. Porque isso aqui é uma palhaçada. Não é buscar respeito, na minha opinião, que toda a comunidade merece. Mas, infelizmente, são detalhes como esse que acabam atrapalhando uma luta legítima. Exatamente. Agora são 14 horas e 36 minutos. Repita. 14 horas e 37 minutos, porque já mudou. Nesse caso, quando muda, fala para repetir de novo ou deixa pra lá? Não, aí é que desobedeço ao seu comando. Isso. E aí? E agora, quem poderá nos defender? Pois é, esse é que é o grande problema. Você tem, nesse caso, uma situação em que o sistema da justiça está sendo utilizado, dominado, para tratar de um tema entre duas pessoas que uma achou que a outra usou uma palavra que ela considerou ofensiva, mesmo que fosse cara no sentido em que a influencer colocou na sua ação. Quer dizer, até que ponto esse tipo de coisa precisa ocupar as instâncias da justiça e até que ponto isso especificamente tem a ver com o respeito ou não de uma comunidade, de um grupo de pessoas que tem uma determinada identidade comum. Comunidade do quê? Dos analfabetos, no caso. Né? Também. Não, é verdade. Comunidade grande. Comunidade dos analfabetos. Isso aí merecia uma litigância de má fé, um trem desse aí. Exato. Porque senão, se a justiça abre esse precedente, vamos imaginar agora o que acontecerá com as mães dos juízes de futebol. Nossa Senhora. Vamos considerar o que acontecerá com as pessoas no trânsito, que se xingam, que se ofendem, porque um fechou o outro, porque um buzinou para o outro, porque um se mostrou apressado e o outro não estava com pressa. Quer dizer, nós vamos chegar numa ocupação da justiça com temas que não fazem nenhum sentido para que ela se ocupe disso. Porque hoje, quando você tem algum tipo de comportamento na rede social, o que acontece? A própria rede reage. Um influenciador, uma pessoa que tem repercussão nacional, que faz algum tipo de ofensa, ele é cancelado. Aquela importância que ele tem, ela é quase extinta em alguns casos, porque a sociedade que usa aquela rede social vê que aquela pessoa não se comporta da maneira que deveria. E você tem inúmeras ofensas que vêm pelas mensagens diretas ali. Então eu vou transformar isso tudo num motivo para eu ocupar a justiça. E o pior, você usar uma palavra deu causa a uma indenização maior do que
aquela que imputa um crime a outra de forma ilegítima. Então, está absolutamente tudo errado neste caso.